Bem-vindos. Vamos aí atualizar nossa análise de Petrobras, PTR4. Já fazia um tempo que a gente não trazia a análise aqui no canal, porque a ação estava numa tendência de alta clara, sem qualquer chance aí de baixa, tá? Então agora a gente teve esse movimento aí com uma queda de 5,83% no dia de ontem, que com certeza é um movimento não usual para a ação, tá? Inclusive também foi junto com a queda do petróleo. Então a gente tem que ficar muito atento porque tem essa correlação. Até vai ser liberado para os membros do canal nesse fim de semana justamente a análise de petróleo e minério de ferro para a gente acompanhar aí a tendência de longo prazo para essas duas commodities, porque justamente isso aí vai guiar as ações aí da Petro, falando claro no petróleo, né? Então, vamos dar uma olhada aí para ver se ainda vale a pena ou não as ações da Petro, beleza? Antes, vamos passar aqui rapidinho então pelos fundamentos da empresa. Dispensa muita apresentação, né? Valor atual 32,71. Valorização nos últimos 12 meses 41%, foi uma alta aí bem expressiva, tá? Dividendos de 28,34%, é um valor muito alto, mas pode esquecer esse valor que a gente não vai ver eles repetindo mais tão cedo, tá? Na parte aqui de preço sobre valor patrimonial, 1,15, também não é um valor muito alto, mas estatais tendem a não ter um valor muito elevado. Preço sobre o lucro, 2,73, baixando um pouquinho mais aqui, a gente vê o lucro líquido que estourou aí em 2022 e a gente já viu aqui em 2023 que a gente não vai repetir esse valor e nem mesmo também os dividendos. Tá? Na parte contábil, dívida líquida 218 bilhões, tá? Um pouquinho elevado, um patrimônio de 370 bilhões, tá? Mas estatal, né? Mais fácil o Brasil quebrar do que a Petrobras, tá? Então é uma das empresas aí mais seguras, como pode-se dizer assim, da bolsa. Passando aqui para o gráfico, então, que nos interessa, tá? A gente vê aqui no semanal uma grande tendência de alta, tá? Nas primeiras análises do canal, a gente destacou bastante como o ponto de compra para o longo prazo dessa ação foi aqui, justamente por causa desse aqui, ó. A gente teve um grande movimento de baixa seguido de um retorno, de uma rejeição desse movimento, tá? E aqui ele formou justamente um movimento para dar essa continuidade de alta, tá? A gente teve esse topo muito importante que está marcado aqui de vermelho, que foi rompido, ele nunca foi testado depois de novo, tá? Mas a gente vê aqui que ele é um topo bem confiável, temos vários toques aqui, e depois que ele rompeu esse topo aí, ele ficou caminho livre para subir, e no semanal a gente viu aqui que ele praticamente não deu muita chance. No diário até ele deu outras oportunidades de compra depois aqui por essa região que a gente vai olhar. E agora ele segue subindo. Inclusive rompeu também depois esse outro topo que ficou bem definido aqui, tá? Inclusive a gente teve esse topo e o teste aqui dessa região antes desse próximo movimento de alta, tá? Então no semanal aí um movimento claro de alta. Se a gente pegar só esse último movimento aqui de alta da Petrobras, tem mais de 100% em menos de um ano, tá? Então é uma ação aí que já subiu muito, tá? Então independente de qualquer coisa, né, é importantíssimo aí gerenciamento de risco nas posições aí, mesmo quem pensa no longo prazo. Passando agora então aqui para o diário, tá? A gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente teve mais uma grande oportunidade de compra, ó, onde a gente teve um fundo aqui que foi perdido, ó, rejeitou, testou uma vez, testou duas e rompeu para cima, tá? Então a gente consegue ver que as ações da Petro deram boas oportunidades para quem estava atento. Então foi uma ação realmente que estava muito forte e agora a gente pode estar tendo sinais justamente do fim do ciclo de alta do petróleo e que isso aí pode puxar as ações da Petro, tá? O que a gente consegue imaginar aqui pensando agora no curto prazo, justamente para tentar encontrar o ponto ideal aí, vamos dizer assim,
de formação de topo, tá? A gente teve aqui, ó, um topo duplo, tá? Não teve forças para seguir subindo e ainda deixou um doji aqui, ó. Vamos dar mais um zoom aqui, o que justamente já indicava que vinha volatilidade a caminho e depois no dia de ontem deu essa porrada aqui para baixo, tá? Agora aqui a gente já se encontra na nossa primeira resistência, tá? Que a gente tem essa região de acumulação aqui que vai servir como resistência para ação. Depois daqui a gente só tem essa região aqui de baixo, ó, tá? Então eu ficaria ligado nessas duas zonas aí na Petro, porque eu acredito muito ainda que a gente não formou ainda, pelo menos não confirmou a formação de um topo. Então a gente pode ter um teste nessa região aqui, seguido de um novo teste de topo, tá? Ou a gente pode até mesmo, se perder essa região, vir aqui para os 30, para aqui fazer algum movimento de recuperação do preço, para tentar justamente fazer a formação de topo nessa região, tá? Então eu acredito que agora já dá para começar a cuidar as ações aí da Petro com um pouquinho mais de atenção, justamente porque a gente já consegue imaginar alguns cenários de baixa para ação, tá? Então vamos agora começar aqui a fazer projeções, tá? Pensando em alta, claramente a gente tem que romper os 35 para abrir espaço para seguir subindo, tá? A gente consegue ver que já teve um volume interessante nessa região, tá? Então isso aqui já vai conseguir se transformar numa resistência já complicada de ultrapassar. Então, para pensar em cenários de alta, a gente tem que passar pelos 35. E agora sim, pensando em cenário de baixa, eu ficaria de olho justamente aqui na casa dos 32, que é onde a gente se encontra agora. E depois lá na casa dos 30, tá? Porque a gente formando essa região como uma região de topo, tá? Isso aqui vai trazer as ações da Petro a fazer uma correção bem forte, tá? Porque se a gente voltar aqui para baixo dos 26, 27 reais, que é essa região aqui, desse retângulo vermelho, o nosso destino aí tá para voltar lá na casa dos 16, tá? Então isso aí já seria uma queda bem forte aí de 38%, tá? Então, hora de ficar atento nas ações da Petro, também no petróleo, que vai também guiar muito a tendência aí da ação, tá? Mas a gente ainda não tem a formação de topo confirmada, mas já dá para olhar com um pouquinho mais de carinho aí para não deixar voltar todo esse lucro que a ação já deu e se tornar prejuízo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, já sabe. Deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!